Você realmente conhece a Deus ou apenas conhece uma ideia que criaram sobre ele? Essa é uma pergunta muito séria, porque muita gente fala de Deus, pensa em Deus, acredita em Deus, mas nunca parou para conhecer de verdade quem ele é. Estamos na lição número 2 da Escola Sabatina, sábado, dia 4 de abril, e o tema dessa semana é Conhecendo a Deus. E o verso para memorizar já começa de forma poderosa. Jesus disse: "E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." João capítulo 17, verso 3. Perceba uma coisa muito forte aqui. Vida eterna não começa só quando Jesus voltar. Vida eterna começa quando você começa a conhecer a Cristo, a conhecer a Deus de verdade. E na Bíblia, conhecer não é apenas saber informações, decorar versículos ou ter religião. Conhecer, na linguagem bíblica, é relacionamento, proximidade, comunhão e intimidade espiritual. E o mais interessante é que a própria ilustração da lição já resume muito bem o que vamos estudar durante a semana. Olhe para os elementos dessa imagem. Nós vemos uma pessoa segurando a Bíblia e isso mostra que conhecemos a Deus por meio da sua palavra. Ninguém conhece o caráter de Deus apenas pelo que sente, pelo que imagina ou pelo que ouviu dizer. Se quisermos conhecer a Deus de verdade, precisamos voltar para a Bíblia. E essa pessoa está com a Bíblia aberta. Também vemos uma grande luz em forma de cruz. E isso aponta diretamente para Jesus Cristo, porque é em Jesus que Deus se revela de maneira mais clara, mais pura e mais perfeita. Se alguém quiser saber como Deus é, precisa olhar para Cristo. Jesus é a explicação viva do caráter de Deus. E aqui ao fundo, nós vemos o universo, os planetas, a criação. Isso nos lembra que também conhecemos a Deus por meio daquilo que ele criou. A criação revela seu poder, sua inteligência, sua beleza, sua ordem e sua grandeza. Então essa capa está pregando uma mensagem silenciosa, mas muito profunda. Nós conhecemos a Deus pela Bíblia, por Jesus e pela criação. E é exatamente isso que vamos estudar ao longo da semana. Nós vamos aprender mais sobre o caráter de Deus, sobre como muitas pessoas têm uma visão errada dele e sobre como a Bíblia nos ajuda a enxergar o Senhor de forma mais clara, mais verdadeira e mais profunda. Porque no fim das contas, o maior problema de muita gente não é falta de religião, é falta de um conhecimento real de Deus. E quando você conhece a Deus de verdade, sua fé muda, sua visão muda, sua forma de viver muda. Então já fique comigo durante essa semana, porque essa lição pode transformar completamente a maneira como você enxerga o Senhor. Será que o problema de muita gente não é falta de religião, mas uma imagem errada de Deus? Estamos na lição de domingo, dia 5 de abril, e o tema de hoje é uma imagem mais clara de Deus. A lição de hoje nos ensina que a Bíblia é o retrato mais verdadeiro de quem Deus realmente é. Em um mundo cheio de ideias erradas, traumas, opiniões humanas e distorções espirituais, é a palavra de Deus que nos mostra o seu caráter com clareza. E o que a Bíblia revela? Que Deus é amoroso, justo, misericordioso, paciente, sábio e digno de confiança. E mais do que isso, Deus se revelou de forma perfeita em Jesus Cristo. Ou seja, se você quer saber como Deus é, olhe para Jesus. Mas a lição também mostra que Satanás sempre trabalhou para distorcer o caráter de Deus. Foi assim no Éden. A serpente não atacou apenas uma ordem divina, ela atacou a imagem de Deus. A mensagem era: Deus não quer o melhor para você. É isso que Satanás queria dizer. Ou que você não pode confiar em Deus. E a pergunta é: quantas vezes você já acreditou nisso sem perceber? Quantas vezes você já achou que Deus estava contra você? Quantas vezes a dor, a frustração ou o silêncio fizeram você enxergar Deus de forma errada? Porque quando a visão de Deus está doente, o relacionamento com Ele também adoece. Por isso, hoje o apelo da lição é simples. Volte para a Bíblia, volte para Jesus e permita que Deus cure a sua visão espiritual. Talvez o que esteja faltando na sua vida não seja mais emoção, mais conteúdo ou mais religião. Talvez esteja faltando conhecer a Deus de verdade.
O maior problema de muita gente hoje não é apenas querer um Deus amoroso, é esquecer que esse Deus também é santo. Estamos na lição de segunda-feira, dia 6 de abril, e o tema de hoje é Deus é santo. A lição de hoje nos leva a olhar para uma das características mais profundas e mais importantes do caráter de Deus, a sua santidade. E quando a Bíblia diz que Deus é santo, isso significa que ele está completamente separado do mal, totalmente puro e absolutamente livre de qualquer pecado. Deus não tem maldade escondida, não tem egoísmo misturado, não tem intenções duvidosas. Ele é bom do começo ao fim. Isso muda tudo, porque o amor de Deus não é um amor contaminado como o nosso, é um amor santo. A justiça de Deus é uma justiça santa. O poder de Deus é um poder santo. E é exatamente por isso que podemos confiar nele. Porque imagine se Deus fosse poderoso, mas não fosse santo. Ele seria um tirano. Imagine se Deus soubesse de tudo, mas não fosse santo. Nós teríamos medo dele. Mas a beleza do caráter de Deus está justamente nisso. Ele é infinitamente poderoso, mas também infinitamente puro. A lição também nos mostra que quando os seres humanos tiveram contato com a presença de Deus, a reação nunca foi casual. Moisés tirou os sapatos, Isaías reconheceu sua impureza, João caiu como morto, porque diante da santidade de Deus, o ser humano percebe quem Deus é e também percebe quem ele mesmo é. E aqui está o apelo de hoje. Você ainda tem reverência por Deus? Você ainda se impressiona com a santidade dele? Ou já transformou Deus apenas em uma ideia confortável, sem temor, sem entrega e sem transformação? Porque quanto mais enxergamos a santidade de Deus, mais entendemos o quanto precisamos ser moldados por ele. A santidade de Deus não apenas nos consola, ela também nos confronta. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando em muita gente hoje. Menos superficialidade e mais reverência diante da presença do Senhor. Agora vamos para a lição anotada. As 3 frases mais importantes da lição de segunda-feira, dia 6 de abril. A primeira frase diz assim: a santidade está no centro de tudo o que ele é. E isso já muda completamente a forma como enxergamos a Deus, porque mostra que a santidade não é apenas uma parte do caráter dele, mas o centro de tudo. Deus não apenas tem santidade. Deus é santo em tudo o que faz, em tudo o que pensa e em tudo o que é. A segunda frase diz: a santidade é o alicerce de todas as outras características divinas. Ou seja, o amor de Deus é santo, a justiça de Deus é santa, a misericórdia de Deus é santa, o poder de Deus é santo. Tudo em Deus é puro, perfeito e livre de qualquer mal. E a terceira frase diz assim: só a santidade do Senhor permite que o amemos de verdade, pois garante que ele é bom em tudo o que faz. Isso é muito profundo, porque se Deus fosse poderoso, mas não fosse santo, nós teríamos medo dele. Mas como ele é totalmente santo, nós podemos confiar plenamente no seu caráter. A lição de hoje nos ensina que quanto mais entendemos a santidade de Deus, mais percebemos o quanto ele é digno de reverência, amor e entrega total. Todo mundo gosta de dizer que Deus é amor. Mas será que realmente entende o que isso significa? Estamos na lição de terça-feira, dia 7 de abril, e o tema de hoje é Deus é amor. A lição de hoje nos mostra que a Bíblia não diz apenas que Deus é amoroso. Ela diz algo muito mais profundo: Deus é amor. Ou seja, o amor não é apenas uma qualidade de Deus, mas a própria essência do seu caráter. Tudo o que Deus faz está ligado a essa realidade. Seu amor é puro, santo, fiel, relacional e perfeito. O problema é que muita gente tenta entender Deus a partir do amor humano. E aí tudo se distorce, porque o amor humano é falho, egoísta, instável e muitas vezes interesseiro. Mas a lição mostra que não é Deus que deve ser medido pelo nosso amor. É o nosso conceito de amor que precisa ser corrigido pelo caráter de Deus. E a maior prova desse amor foi Jesus.
Deus não apenas disse que nos ama, ele provou isso na cruz. Ele enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, para restaurar a separação que o pecado criou e para mostrar da forma mais clara possível como Deus realmente é. E aqui está um ponto muito forte da lição de hoje. Quem permanece em Deus permanece no amor. Mas isso também nos confronta, porque não adianta dizer que conhece a Deus se continua vivendo longe do seu caráter. Então fica a pergunta: o amor de Deus tem transformado a sua forma de viver? Você tem refletido esse amor nas suas palavras, nas suas atitudes, no seu jeito de tratar as pessoas? Porque no fim das contas, conhecer o Deus que é amor não deve apenas emocionar, deve transformar. E talvez hoje o Senhor esteja chamando você não apenas para admirar o seu amor, mas para permanecer nele. Agora vamos às 3 frases da lição de terça, dia 7 de abril. A primeira frase diz assim: João não afirmou apenas que Deus é amoroso, mas que ele é amor. O amor é a essência do que ele é. E isso é muito forte, porque a Bíblia não está dizendo apenas que Deus tem amor, mas que o amor faz parte da essência do seu caráter. Tudo o que Deus faz passa por essa realidade. A segunda frase diz: o amor de Deus é perfeito, soberano e relacional. Isso nos mostra que o amor de Deus não é instável, egoísta ou imperfeito, como tantas vezes é o amor humano. O amor de Deus é completo, firme e nos chama a permanecer nele todos os dias. E a terceira frase diz assim: a maior expressão do amor de Deus está no dom que ele deu à humanidade, seu próprio Filho, que morreu pelos pecadores. E aqui está a maior prova do amor divino. Deus não apenas falou que nos ama, ele provou isso na cruz. Jesus é a demonstração viva de um amor profundo, sacrificial e transformador. A lição de hoje nos mostra que conhecer o amor de Deus não deve apenas nos emocionar, mas também nos levar a viver mais perto dele todos os dias. Tem gente que acredita em Deus, mas conhece só uma parte de quem ele realmente é. Estamos na lição de quarta-feira, 8 de abril, com o tema Deus e a Criação. Logo no início da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, verso 1, aparece Deus como Elohim, o Criador soberano, poderoso, majestoso, aquele que fala e tudo passa a existir. Esse é o Deus que criou o universo, sustenta todas as coisas e está acima de toda a criação. Mas em Gênesis 2:7, a cena muda de forma impressionante. Agora Deus aparece formando o homem do pó da terra e soprando em suas narinas o fôlego de vida. Aqui vemos Yahvé, o Deus pessoal, próximo, íntimo, que não apenas cria, mas se aproxima daquilo que criou. E essa é uma das verdades mais lindas da Bíblia. Deus é grande demais para ser compreendido plenamente, mas próximo o suficiente para ser conhecido pessoalmente. Ele é o Deus que governa galáxias, mas também é o Deus que toca vidas. O Deus que sustenta o universo é o mesmo Deus que conhece a sua dor, o seu medo, a sua luta e até as lágrimas que ninguém viu. Muita gente erra porque enxerga só um lado de Deus, ou vê apenas um Deus poderoso e distante, ou quer apenas um Deus amoroso, mas sem santidade e autoridade. Só que a Bíblia apresenta um Deus completo, soberano e próximo, e também santo e amoroso, eterno e presente. E talvez o grande apelo da lição de hoje seja esse. Você conhece apenas a existência de Deus ou realmente conhece o caráter dele? Porque uma coisa é saber que Deus existe, outra coisa é viver todos os dias consciente de que esse Deus grandioso está perto de você agora. Quanto mais você conhece a Deus da maneira certa, mais você aprende a amá-lo de verdade. Agora vamos às 3 frases da lição de quarta, dia 8 de abril. A primeira frase diz assim: muitas vezes, ressalta que o Senhor é um Deus de aliança, que deseja relacionar-se em amor com as pessoas que criou. E isso é muito forte, porque mostra que Deus não quer apenas ser reconhecido,
como criador ou adorado de longe. Ele deseja relacionamento, proximidade e comunhão com cada um de nós. A segunda frase diz: esse é um Deus que se aproxima, tão perto que sopra o fôlego de vida nas narinas de Adão. Essa frase revela um Deus íntimo, pessoal e presente. Não estamos falando de um Deus distante, frio ou inacessível, mas de um Deus que se aproxima do ser humano com amor, cuidado e vida. E a terceira frase diz assim: quanto mais conhecermos o caráter de Deus, mais o amaremos. E aqui está uma grande verdade espiritual. Ninguém ama de verdade aquilo que não conhece. Quanto mais contemplamos quem Deus é, mais nosso coração é atraído por Ele. A lição de hoje nos mostra que conhecer a Deus não é apenas adquirir informação, mas desenvolver relacionamento, intimidade e amor verdadeiro com Ele. Se você quisesse mostrar para alguém como Deus realmente é, por onde você começaria? Por onde você apontaria? Estamos na lição de quinta-feira, dia 9 de abril, com o tema Emanuel, Deus conosco. E a resposta da lição de hoje é clara e poderosa. Se você quer conhecer o caráter de Deus, olhe para Jesus. Em João capítulo 14, verso 9, Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Isso significa que Jesus não veio apenas falar sobre Deus, ele veio revelar Deus. Quer saber como Deus trata o pecador? Olhe para Jesus. Quer saber como Deus reage diante da dor humana? Olhe para Jesus. Quer saber como é o amor de Deus? Olhe para Jesus. Tudo em Jesus revela o coração do Pai. Suas palavras, suas atitudes, sua compaixão, sua firmeza, sua pureza, seu amor e seu sacrifício mostram quem Deus realmente é. E por isso os 4 evangelhos são tão preciosos. Mateus apresenta Jesus como o Messias prometido. Marcos mostra Jesus em ação, servindo e se entregando. Lucas revela sua humanidade, sua sensibilidade e sua compaixão. E João nos apresenta o Filho de Deus encarnado, chamando-nos à fé e à transformação. Cada evangelho amplia a nossa visão sobre Cristo, e quanto mais conhecemos Jesus, mais entendemos o caráter de Deus. Mas a lição destaca algo ainda mais profundo. Em Mateus capítulo 1, verso 23, Jesus recebe o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. E isso é tremendo, porque mostra que Deus não quis permanecer distante da humanidade. Ele não ficou apenas observando nossa dor de longe. Ele entrou na nossa história. Ele veio até nós, ele viveu entre nós, ele sentiu a nossa dor, ele enfrentou o sofrimento, conheceu a rejeição. E o mais lindo é que essa verdade não terminou no nascimento de Cristo. Em Mateus 28, 20, Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias. Ou seja, o Deus que veio ao nosso encontro continua presente conosco hoje. E talvez esse seja o grande apelo da lição. Você tem vivido como alguém que realmente acredita que Deus está com você? Porque muita gente crê em Deus, mas vive como se estivesse sozinha. Só que Jesus é a prova viva de que o caráter de Deus sempre foi este: se aproximar, amar, salvar e permanecer. Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco. Agora vamos às 3 frases da lição de quinta-feira, dia 9 de abril. A primeira frase é: se queremos entender como Deus é, devemos olhar para Cristo. E isso resume tudo, porque Jesus é a revelação perfeita do caráter de Deus. Muita gente tem uma imagem errada de Deus, mas quando olha para Jesus, começa a entender quem Deus realmente é. A segunda frase é: o amor e o cuidado do Pai se manifesta em seu Filho, Jesus Cristo. Deus não apenas falou de amor, ele mostrou esse amor de forma visível, concreta e pessoal através de Jesus. Em Cristo, vemos um Deus que se aproxima, acolhe, perdoa e salva. E a terceira frase é: passaremos a eternidade aprendendo mais sobre ele. Isso mostra que Deus é muito maior do que conseguimos compreender hoje. Quanto mais conhecemos a Deus, mais percebemos o quanto ainda há para entender sobre seu amor e o seu caráter. Conhecer a Deus
é a maior necessidade da vida cristã. Estamos na lição de sexta-feira, dia 10 de abril, o nosso estudo adicional da semana. Ao longo desses dias, aprendemos que Deus é poderoso como Criador, próximo como Pai e revelado de forma perfeita em Jesus. E a grande lição é esta: ninguém consegue representar o caráter de Deus sem antes conhecê-lo de verdade. Por isso, precisamos olhar menos para as ideias humanas sobre Deus e olhar mais para a Bíblia. Ellen White nos lembra que o amor de Deus é tão grande, tão profundo e tão infinito, que nem mesmo uma vida inteira de estudo seria suficiente para compreendê-lo por completo. Isso é lindo, porque mostra que sempre haverá mais de Deus para conhecer, mais de Cristo para contemplar e mais da graça divina para experimentar. Que nessa semana você não apenas tenha aprendido sobre Deus, mas tenha se aproximado dele de forma real. Muito obrigado a você que estudou essa semana comigo, ao longo dessa semana. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua caminhada espiritual. E eu já quero te fazer um convite. Quero te convidar a continuar comigo na próxima semana, porque ainda temos muito a aprender da palavra de Deus. Forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima lição.